A tristeza cobriu Damares e tudo, levantar-se da cama, preparar a comida, mastigar os alimentos, era um tremendo esforço para ela. Sentia que a vida era como a Angra e que ela precisava atravessá-la caminhando com os pés enterrados no barro e a água até a cintura, sozinha, completamente só, em um corpo que não lhe dava filhos e só servia para quebrar coisas. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse pequeno, grande livro que é A Cachorra, da escritora colombiana Pilar Quintana. Essa foi a leitura do mês de agosto do Clube Lê Latinos, meu clube de leitura que traz obras exclusivamente latino-americanas. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o clube, tem vídeo aqui embaixo e tem link também para assinar o clube. E a gente escolheu esse livro porque, enfim, ele é um dos mais bem comentados nos últimos meses e a gente ainda não tinha passeado pela Colômbia, né? Eu coloquei para votação e ele foi a escolha final dos assinantes e eu fiquei muito feliz porque eu já tinha esse livro há alguns meses aqui. Eu ganhei ele de presente de uma inscrita querida aqui do canal, da Cíntia, e eu guardei para poder ler junto com o pessoal, então foi muito especial essa leitura. Essa edição saiu pela Intrínseca e com tradução da Lívia de Orsola. É uma edição recente de 2020 e, gente, o que esse livro tem de curto, ele tem de forte e que traz muitos temas também paralelos, muitas coisas interessantes para a gente discutir, para a gente pensar sobre e, enfim, tô louca para comentar tudo sobre ele com vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e ajuda também compartilhando com quem gosta de ler, porque isso faz com que o canal chegue cada vez mais longe. Sempre deixo também informações aqui na caixa de descrição do vídeo, outros vídeos relacionados ou alguma coisa que eu esqueci de mencionar durante a gravação e que eu lembro depois, então sempre vale dar uma conferida, links importantes, todas as formas de apoio que vocês podem dar ao meu trabalho, inclusive vocês podem se tornar apoiadores aqui do canal, né, pelo Catarse, que eu tenho um projeto lá. Enfim, gente, são várias as formas que vocês têm de me ajudar, mas curtindo e comentando e compartilhando esse vídeo, vocês já fazem muito pelo meu trabalho e eu agradeço demais a todo mundo que sempre faz isso. Bom, eu tô gravando esse vídeo logo depois do encontro do clube e eu acho que isso faz toda a diferença porque a gente pôde analisar o livro de cabo a rabo, a gente pôde ver várias coisas que ele apresenta e é muito legal ver o quanto cada leitor vai conversar com a história a partir da sua vivência. Dentro do encontro, a gente pôde ouvir, por exemplo, a experiência de mães, né, que esse livro fala sobre maternidade também. Então foi muito rico nisso, inclusive, porque a gente pôde ver como as mães se sentiram lendo, mães que compartilham muitos dos sentimentos da personagem principal aqui, e também outras perspectivas, como perspectivas de filho que não teve mãe presente, né? Então acaba sempre crescendo muito a história, crescendo muito o livro e a impressão que a gente teve sobre ele quando a gente pode conversar. Mas do que trata a cachorra? Eu poderia dizer para vocês que trata da vida de uma cachorra e também poderia dizer para vocês que esse cachorra aqui do título é bastante simbólico e ele pode ter várias acepções. Uma delas é a cachorrinha que faz parte da história, que é adotada pela Damares, a protagonista, e a outra cachorra talvez seja a própria Damares, mas enfim, é muito interessante como a Pilar Quintana vai trabalhando todos esses duplos, essas possibilidades de interpretação e essas contraposições também. Bom, o que a gente tem mais especificamente? Com a protagonista Damares, a gente vê toda a realidade de uma população negra e pobre que mora numa cidade de praia, não é nem cidade, né? Num povoado, numa praia, e que vive ali da pesca, vive também de outros pequenos serviços informais e que são muito pobres e que passam por diversos tipos de abandono, né? E eu acho interessante porque vendo a Pilar Quintana falar sobre o seu livro, ela diz: não sei como um livro que tem uma protagonista negra, pobre, uma mulher gorda, que não conseguiu ser mãe, que era um de seus maiores desejos, conversou com tantos leitores diferentes ao redor do mundo. Foi esse livro que fez a Quintana se alçar, né, como uma grande escritora
das contemporâneas que a gente tem na América Latina. Então ela não entende, assim, quer dizer, ela gostaria que isso acontecesse, mas ela ainda assim se surpreendeu com o tanto que um livro que traz tantos problemas, né, tantos marcadores sociais difíceis, acabou tocando as pessoas. Mas eu acho que é porque aqui a gente vê a humanidade dessa personagem, que ela passa por vários dramas pessoais e também ela é fruto muito forte do seu meio, e a gente acaba entendendo essa personagem, acaba se comovendo com o que ela passa, e isso nos conecta à leitura. Falando mais um pouquinho sobre ela, a Damares é uma personagem que está beirando os 40 anos e que não conseguiu ser mãe, que era um dos seus maiores desejos. Ela é uma mulher casada há muito tempo, e uma mulher que vive ali para cuidar da casa e também com a função de caseira de uma casa de gente rica que mora ali na vizinhança. Quer dizer, não mora, né? Que tem uma casa ali na vizinhança. E ela tem essa frustração enorme que foi não conseguir engravidar, né? Toda a sua vida ela tentou muitas vezes e isso foi sempre negado a ela. Então ela se sente menos completa por não ter sido mãe. E é um dos dramas principais do livro. E ela adota uma cachorra. E essa cachorra vai desempenhar um papel fundamental na sua vida. A partir da adoção dessa cachorra que ela vai ter vários insights, que ela vai ter vários sentimentos conflitantes e que ela vai ter que lidar com os seus sentimentos, especialmente o sentimento de abandono, o sentimento de solidão. Esse é um livro sobre solidão, de certa forma, né? Porque essa personagem, apesar de ter a cachorra e apesar de ser casada, ela não tem companhia de jeito nenhum. E ela passou por uma história muito difícil desde a sua infância, né? Então a gente vai aos pouquinhos sendo apresentada todo esse pano de fundo que existe aí da vida da Damares. E, gente, é muito duro ver o tanto que ela perdeu. A vida dela é uma sucessão de perdas desde pequena. Essa gente que mora aí nesse povoado, que não é nem uma cidade, essas pessoas vivem de cuidar da casa dos outros, ou de vender o seu artesanato, ou de vender a sua pesca, né? E ela tem esse universo muito reduzido e é um lugar bastante selvagem, no sentido mais natural da palavra. O ambiente em que eles vivem é um ambiente muito da natureza mesmo. Eles têm a força da natureza muito presente, e isso também é muito bem trabalhado no livro. A forma como o sujeito pode ser fruto do meio e a forma também como a natureza influencia diretamente a vida dessas pessoas, porque não tem outro jeito, eles moram na selva. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal aqui no livro da Pilar Quintana, porque ela é colombiana e o que a gente consome da Colômbia normalmente? A gente consome a parte caribenha da Colômbia, né? A gente consome esse ar de praia, de uma praia bonita. Se a gente pensa no Gabriel Garcia Marques, né, com Cartagena de Índias, a gente vê uma outra imagem da Colômbia. E aqui não, aqui ela resolve focar na parte da selva colombiana, na parte do Pacífico, na parte em que a selva está ali dando e tirando as coisas das pessoas, tanto a selva quanto o mar. E é muito interessante esse jogo de imagens também. Ao mesmo tempo em que a Damares, que teria a possibilidade da criação, né, por toda essa questão imagética, mitológica da mulher, da pessoa que gera uma vida dentro de si, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa fertilidade da mulher, ela não consegue ter filhos. E a gente tem também o mar, né, que tem essa figura, essa coisa da água, que também é uma parte da mitologia, né, da geração da vida. E a gente tem o mar também que tira a vida das pessoas. Muitas coisas acontecem, coisas bruscas aqui, por causa da natureza. Então, por exemplo, pessoas são arrebatadas pelo mar. O mar engole gente e cospe gente, assim como a selva. A selva também, ela é bruta, né? Ela está ali no seu estado mais primitivo, talvez. E aí a gente tem a presença de animais, a presença de insetos que vão ameaçando realmente a vida dessas pessoas. Além de tudo, a precariedade das casinhas que são feitas ali é assustadora, né? E é bizarro ver como eles vivem nesses lugares.
Se a gente pensar na ambientação da história, que se dá num rochedo, né? Eles têm uma casa em cima de um rochedo, eles estão em plena intempérie, né? E aí chove, e nesse lugar chove muito, então quebra toda essa imagem também de praia paradisíaca que a gente tem quando a gente pensa em Cartagena de Índias. Tô sempre citando Cartagena porque é uma das praias mais visitadas, né? E aí quebra tudo isso, porque essa praia, esse rochedo, é um lugar onde só chove ou que tem muitas tempestades e em que as coisas apodrecem. As coisas vão enferrujando, apodrecendo, a casinha, as madeiras, enfim, tudo isso vai dando pra gente o tom da vida da Damares. Ela tem alguns contatos, algumas pessoas com as quais ela se relaciona, algumas vizinhas, mas ela não chega a ter uma amizade. Ela tem também família, né? Algumas pessoas, alguns parentes não tão diretos, uma prima que conversa muito com ela, mas que também não tem nenhuma relação de afetividade. Então acaba que essa mulher, quando adota a cachorra, ela coloca toda a sua vida em relação a essa cachorra. Mas a cachorra não é gente, a cachorra não é um filho. Então a cachorra, e mesmo que fosse um filho, isso não aconteceria, mas a cachorra não corresponde àquilo que ela espera dela. E aí que começam todos os problemas, aí que começam todos os dilemas. Para piorar, né, a gente tem a questão da maternidade, em que depois de fazer muito tratamento, fazer várias coisas, recorrer a diversos recursos, ela não conseguir engravidar, a gente tem o fato da cachorra engravidar. Então, gente, é bastante delicado a forma como isso se dá aqui. Não é delicada, na verdade, ela é direta, mas é delicado ver, é delicado sentir o que a Damares sente, né? A gente pode talvez não conseguir se colocar no lugar dela, mas a gente, de certa forma, entende o que ela passou e o quanto essa pessoa foi se brutalizando com o passar do tempo. É claro que uma história tão cheia de problemas assim, ela vai ter as suas tragédias, ela vai ter os seus pontos fortes de ruptura e que vão afetar a gente. A cachorra afeta muito a gente, mas o que mais me comoveu nesse livro foi observar a solidão, o abandono dessa personagem que não tem nada, que nunca teve nada, que perdeu pessoas desde sempre, desde a sua infância, e que está, de certa forma, destinada a viver naquele lugar tão inóspito, naquele lugar tão perigoso e abandonado. Enfim, é um livrinho que traz diversas reflexões. Eu poderia falar sobre várias coisas aqui com vocês, mas eu acho que ele é tão curto que vale vocês conferirem, mesmo sem ter muitas informações sobre ele. Eu não quero dar spoiler nenhum aqui, eu quero que vocês tenham a possibilidade de ir descobrindo o que esse livro traz, mas estejam preparados para um livro forte. Ele é curtinho sim, mas ele tem muitos temas difíceis, então talvez seja bom escolher o momento que vocês vão ler, o momento em que vocês estejam bem. Tem algumas cenas de maus tratos a animais, mas de novo, gente, nada que não exista na realidade, né? Nada que a gente nunca tenha visto, só que eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, então tenham um cuidado quando forem ler. Se preparem para uma escrita bastante crua, bastante direta. Ela não tem muito trabalho com a linguagem, ela escreve com uma secura que eu acho que tem tudo a ver com a própria protagonista. E uma coisa curiosa em relação ao livro é que ela escreveu ele enquanto estava amamentando. E ela, que durante toda a vida nunca pensou em ter filhos, quando ela decidiu, ela engravidou muito rápido, e isso quase aos 40 anos. Então foi um processo também complexo para ela, assim, ter que falar sobre isso e falar para suas amigas que não conseguiram engravidar. Mais ou menos a partir daí veio essa ideia de escrever o livro também, né? E quando ela escreveu, ela estava amamentando e ela só conseguia escrever nas horas em que o seu filho dormia depois de mamar. E aí ela escreveu todo o livro praticamente no bloco de notas do celular, depois que ela foi trabalhar em cima dele. Mas toda essa secura da linguagem, toda essa forma abrupta como as coisas são apresentadas no livro, tem absolutamente tudo a ver com a própria história, pelo menos do meu ponto de vista, e para mim não faltou nada assim no livro. Acho que é um livraço e que ele merece ser muito lido, muito conhecido. E agora eu fico no aguardo de outros livros da Pilar Quintana sendo trazidos aqui para o Brasil, porque é uma autora que a gente precisa conhecer. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram A Cachorra, se vocês já leram alguma outra coisa da Pilar Quintana, se vocês ficaram com vontade de conhecer o livro. E
Eu vou adorar saber tudo isso que vocês me contam sempre nos comentários. Aliás, muito obrigada por comentarem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.